Fala galera, eu recentemente, os meus canais no YouTube foram desativados, eu estarei fazendo lives na Kick TV, então para quem já estava acostumado, que gostava de ver as lives, elas ocorrerão normalmente por lá, perfeito? A Kick é uma plataforma nova de streaming aí, parecida com a Twitch TV, é uma plataforma bem intuitiva, bem fácil de usar, você pode logar com a sua conta Google mesmo, então vai lá. Eu estou deixando os links aí na descrição para vocês, o link do meu Telegram, o link de LivePix para doações para quem quiser doar, e para quem quiser curtir as lives, lá vai ser a nova casa aí, perfeito? Então, siga lá, conto com a ajuda de todos vocês, é isso daí. Vamos pro vídeo. Observa bem essa imagem da Megan Fox. Aparentemente uma família normal, uma mulher com suas 3 filhas. Só que não, são 3 filhos e ela resolveu que ela vai vesti-los como meninas, e dane-se. E não é só uma foto, ela resolveu que vai vestir esses meninos como meninas o tempo todo, como tu pode ver nas imagens aqui em cima. Obviamente eu não tenho que dar opinião em como as mães resolvem criar os seus filhos, mas a gente sabe que isso aqui é uma agenda se concretizando, e o meu papel aqui é pegar esse exemplo para te alertar, para te mostrar. E a gente sabe que os meninos crescem, pensam, agem diferente das meninas. Sim, eles recebem uma criação diferente. Meninos se comportam de um jeito, meninas de outro, mas isso aqui é só minha opinião. E a tua opinião sobre isso, qual é? Me conta aqui e compartilha esse vídeo. Fala galera, gostaram do vídeo aí do Mestre Copini? Eu gostava muito dos vídeos dele antes dele começar com esse lance de ficar spamando chamada pro curso dele aí de relacionamento, né? Aquele tal de Lover, ele ficou meio chato. Antes eles eram um pouco mais misterioso, né? Mais legal, davam uns conselhos mais legais assim pros homens, mas virou uma pataquada danada. Nossa, agora ele tá dando curso agora de relacionamento. Enfim, galera, mas falando sobre o vídeo em específico, antes disso eu gostaria de falar pra vocês que eu fiz um vídeo ontem sobre Mamãe Falei, citei o nome do Bolsonaro também, aí vocês já viram, né? Foi uma galera violenta aí de bolsonarista. Me encheu o saco lá no Instagram, cara, como se eu me importasse com isso. Pessoal, esse aqui é um canal de masculinidade, Red Pill, e tanto Lula quanto Bolsonaro, em questão de manjinice, os dois são iguais, tá? Então vocês não ficam aí levantando muita bola de Bolsonaro, não, até porque também agora ele tá inelegível, enfim, carta fora do baralho e vida que segue. Vamos lá pro vídeo então. Gente, essa história da Megan Fox aí, com os 3 filhos dela, que ela fala que são todos trans e que são meninas realmente, isso aí eu ouvi falar nisso tem um pouco de tempo, quando eu vi aquele vídeo do Jordan Peterson falando que uma garota, né, uma mulher lá, tinha falado que, se eu não me engano, os 2 filhos dela eram trans, e aí a probabilidade matemática disso acontecer é quase 0, então provavelmente é a mãe que não tá muito bem e tá colocando nos filhos aí essa pecha toda de trans, de identidade de gênero, essa coisa toda, né? A mãe provavelmente segue a pauta aí certinha aí, né? Ainda mais nos Estados Unidos, cara, que vocês sabem como é que é o lance por lá. E quem falou muito bem sobre esse tipo de coisa, e algo que eu já reparei bastante, foi aquele Renan do MBL. Eu não gosto muito dele, mas isso que ele disse, realmente ele acerta bem, que o grupo que mais se identifica com esse tipo de pauta, que está mais vulnerável com esse tipo de coisa, é a mulher branca ocidental, principalmente americana. Porque vocês sabem, a galera lá, como já tem uma qualidade de vida boa, né? Principalmente mulheres brancas e tal, tem sim uma certa condição, é tudo classe média alta, classe alta. Eles começam a se preocupar com um monte de coisa que não tem nada a ver, bicho. E é aqui onde o problema entra. Vocês já repararam que é só homem que levanta a bandeira para realmente trazer à tona esse problema? No próprio vídeo do Copini, no Instagram dele lá, tem diversas mulheres defendendo a Megan Fox, falando que não, realmente, criança trans existe sim, mas vocês não estão preparados para essa conversa, né? É linguagem de Instagram, né? Não diz nada isso, mas enfim, é lacre, né? É lacração. Mas, galera, eu já dei aqui a minha opinião pra vocês sobre esse tipo de coisa. Eu acho que, sinceramente, cara, tem tanta coisa ainda
o que os homens devem se preocupar antes de ver esse tipo de coisa, tudo bem. E esse é um problema assombroso. Só que isso vai vir daqui 1 ou 2 gerações, né? O problema grosso realmente. E aí quem vai ter que resolver são os homens, né? Talvez por isso que os caras estejam aí meio com medo. Mas a impressão que eu tenho é que os homens estão tentando resgatar uma moral que nunca existiu. Essa é que é a realidade. Eu não sei porquê. Querendo ou não, galera, quando a gente está numa situação muito ruim, quando a gente está numa, vamos dizer assim, a pessoa é pobre, miserável, ela está preocupada com outras coisas, está preocupada primeiro em sobreviver. Só que à medida que as coisas melhoram e tal, esse tipo de problema começa a brotar na mente do ser humano, porque o ser humano não consegue viver em paz. Essa que é a realidade, né? Aí inventa esse tipo de coisa. Criança trans existe? Eu já conheci uma pessoa que ele é trans. E ele falava que desde os 5 anos de idade ele já sabia que era trans. Olhando na opinião desse cara, criança trans existe. Só que tem um outro dado também, que o próprio lá, o Arthur do MBL falou, que 90% das crianças, né, que dizem esse tipo de coisa, 90% delas se arrependem depois. Então, cara, não tem como fazer uma lei realmente para a criança decidir se ela quer trocar de sexo ou não. Isso é óbvio, né? Mas existe sim, algumas pessoas, algumas crianças têm realmente essa consciência já, né? Mas isso não pode virar regra, até porque essas crianças são exceções. É só isso, cara. Eu acho que não tem muito o que discutir, até porque a palavra nossa, do homem médio, do afegão médio, como dizia o Emílio da Jovem Pan, a nossa palavra não tem valor nenhum, pô. O que eu vejo realmente são homens comprando uma briga que a gente já perdeu, que não interessa pra gente, não é? E comprando briga até com mulheres. Os homens tentando defender as mulheres e as próprias mulheres não se importando com isso. Então, é só isso que eu acho. Quando eu falo que os homens não devem defender essa bandeira, é por causa disso, cara. Porque a gente está tentando, né? A gente está com uma síndrome de pai, no fim das contas, né? Pai é que tenta proteger uma criança quando nem ela mesma sabe dos perigos das coisas dela. Só que, bicho, são mulheres adultas, ela é a mãe, a nossa opinião não conta de nada, porque quem tem a guarda é a mãe, ela que se vire com os problemas que ela está arrumando para os próprios filhos dela, e acabou. A gente, se você é pai, cuide do seu filho, esqueça cartilha, esqueça esse tipo de coisa, porque você só vai gastar energia à toa. E aí, eu já queria emendar isso com um assunto ainda mais sério, esse sim mais preocupante aqui para o nosso Brasil. Assista o vídeo aí. É engraçado que desde que começaram a dar educação sexual nas escolas, o índice de gravidez infantil só aumentou. Nossa, funciona muito ensinar a criança a colocar camisinha. Por que tá aumentando o índice? Porque vocês estão estimulando a curiosidade na cabeça das crianças desde cedo. É isso que vocês fazem. E daí depois resolvem tudo com a morte. As escolas, por causa da sexualização de crianças, sendo que apenas 20% das escolas hoje têm educação sexual. E a educação sexual é realmente para prevenir a gravidez indesejada. Você fala que crianças de 6 anos estão aprendendo a usar camisinha, sendo que a gente usa o método do semáforo. Você sabe o que é o método do semáforo? É você pegar um corpinho, colocar verde, laranja e vermelho e explicar onde pode e não pode tocar numa criança. Isso é ensinado para as crianças. Você não vai ensinar Bhaskara para uma criança de 6 anos. Você vai começar ensinando tabuada, Lucas. É a mesma coisa da educação sexual, é pedagógica, é uma maneira pedagógica e didática que você ensinar. Você não vai explicar a mesma coisa de uma criança de 6 anos para um adolescente de 16. As fases de entendimento são completamente diferentes, o amadurecimento é completamente diferente. Tá aí, né? Eu não vou fazer o advogado do diabo aqui, não, mas eu só gostaria de dizer que, nesse ponto, a tal da Caroline Sardá aí não tá totalmente errada, não. Não é sexualização nas escolas que tá fazendo a galera engravidar cada vez mais cedo, não. Até porque esse dado que ela disse aí é real, viu? Quase nenhuma escola no Brasil tem esse lance de educação sexual nem nada disso, né? A sexualização no Brasil acontece desde o momento que a criança nasce até a hora que ela vai para a terra dos pés juntos. Isso é uma realidade. Quem negar isso, bicho, tá por fora, né? É só você olhar. Querendo ou não, o que faz a criança ou adolescente no Brasil ter cada vez mais uma vida promíscua e ter filhos cada vez mais cedo, sendo que ela não tem a mínima condição, não é porque a escola tá ali ensinando uma ou outra coisinha para criança, não. É simplesmente porque aqui a gente tem uma cultura que exalta, né, a porcaria, exalta coisa errada e não exalta a educação, rebaixa a educação. Isso sim é um problema sério. Eu diria que dos problemas que essa garota falou durante todo o podcast, esse é o único problema real.
tá, pessoal? O Brasil realmente é um país que, olha, a educação baixíssima. E quando eu falo educação, eu estou falando de conhecimento e estou falando de moral também. Só que aí tem um ponto que essa Caroline Sardá, essa mulher não vai admitir jamais, que muitas pautas que a esquerda defende contribuem para esse tipo de coisa. Ah, mestre, como assim? Exaltação do funk, exaltação de comportamentos totalmente errados que existem em comunidades que eles dizem que faz parte da cultura local, né? A Rede Globo adora fazer esse tipo de coisa também. A própria Ludmilla, esses dias para trás agora, cantou uma música horrível num show aí com dinheiro público, né? A música falava chupacha, vocês sabem o que é, né? Então, é realmente complicado. Esse é o grande problema do Brasil e ninguém quer resolver, até porque é complicado, né? Se você realmente der educação e consciência para um povo, acabou esse lance de votar nos políticos que estão aí. O problema é muito mais embaixo. Esse Lucas Pavanato aí, eu sei por que ele não chegou a aprofundar nesse assunto, porque realmente ele está tentando defender uma coisa que não faz muita diferença. Uma escola chegar e dar ali educação sexual para, vamos dizer, criança ou adolescente, e eu acredito que não vai fazer diferença nenhuma, nem para o mal nem para o bem, porque a criança sai da escola e aí ela vê a realidade dela, né? Famílias totalmente desestruturadas, ninguém sabe de nada, a mãe se interessa pelos piores homens possíveis, esses homens abandonam ela ainda quando são crianças, ela só vai ver coisa errada a vida inteira, vai escutar coisa errada a vida inteira e vai achar que aquilo é normal. Esse é o grande problema do Brasil. E aí a gente está muito atrás mesmo, até de países que economicamente estão muito piores que a gente. Dá um exemplo, mestre, muito simples. Eu conheci um argentino uma vez, a gente sabe como é que está a Argentina. Só que no nível de educação é incomparável comparar um argentino com um brasileiro. Esse argentino que eu conheci, ele era alguém que não era rico, também ganhava lá os seus 2.000 por mês, né? Porque a moeda, vocês sabem, a moeda argentina não vale nada. Só que o cara sabia programação, sabia inglês, a família dele toda pobre e tinha um conhecimento que nem um brasileiro de classe alta tem. Então vocês veem a diferença discrepante que existe quando o assunto é educação. Isso é que tem que ser resolvido. Mais nada, esse é o único problema do Brasil, tá, pessoal? Único no sentido de que, resolvendo ele, os outros se resolvem ao longo do tempo. É isso, e é o mais difícil a ser resolvido. Pessoal, é isso. Valeu, fui. Sigam o canal e ativem o sininho.